Você viu na aula passada que eu clonei o repositório do Laravel, ou seja, aqui na minha máquina, agora eu tenho uma cópia exata desse repositório remoto do Laravel. Mas você viu também na aula passada que eu rodei esse comando composer install. Por quê? Para quem não sabe, o composer ele é o gerenciador de tarefas do PHP. Então, o que estiver aqui dentro do composer.json, aqui dentro do composer.json, tá aqui, o que estiver aqui no require e no require dev, ele vai baixar e colocar dentro de uma pasta chamada vendor. Então, eu vou abrir isso aqui, esse projeto agora dentro do VS Code, e veja que tem uma pasta chamada vendor. Então, com o composer install, ele vai pegar todas, cadê dentro do composer.json, ele vai pegar todas as dependências que estão aqui dentro do require e dentro do require dev e colocar na pasta vendor, que é essa pasta aqui, ó, essa pasta vendor aqui. Então agora vem a pergunta, o porquê que ele não envia a pasta vendor lá para o GitHub? Simples. Porque olha só, se o usuário ele pode com somente um comando gerar todos essas pastas aqui, todas essas dependências, baixar todas essas dependências aqui para o projeto, por que que ele vai querer enviar essa pasta vendor lá para o GitHub? Sendo que essa pasta vendor é uma pasta muito grande. Então tem que ter um jeito de eu falar para o Git ignorar essa pasta vendor ou ignorar qualquer outro tipo de arquivo. Para isso existe o git ignore, esse arquivo chamado git ignore, .git ignore. Eu vou clicar nele e veja que aqui ele está ignorando a pasta vendor e também está ignorando tudo isso aqui. Mas veja que a pasta vendor ela está meio apagadinha aqui no VS Code. E o arquivo .env ele também está meio apagadinho aqui, tá vendo? Ó, o .env está meio apagadinho. Então ele está ignorando a pasta vendor e também o arquivo .env. Olha só o que vai acontecer se eu tirar o vendor daqui. Veja aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Veja aqui o número de arquivos que vai aparecer que o Git ele reconheceu. Mais de 7.000 arquivos. Já aconteceu uma vez de eu estar trabalhando em um projeto com o Composer e eu não coloquei no .git ignore e acabou que o meu VS Code estava dando pau porque tinha muito arquivo aqui, tinha muito mais de 7.000. Então acabou dando pau no meu VS Code porque o Git acabou, sei lá, o que aconteceu com ele, que ele viu que tinha muito arquivo e acabou dando pau. Não sei bem se foi o Git que deu pau ou o VS Code que deu pau, mas tinha muito arquivo. Então tem que dar um jeito de ignorar essa pasta. E pode perceber também que existe esse package.json. Esse package.json tem várias dependências aqui. Então se agora eu vier aqui e colocar npm install, o que vai acontecer? Ele vai baixar todas as dependências aqui do package.json dentro da pasta Node Modules. E a pasta Node Modules também é uma pasta gigantesca. E veja que aqui no repositório do Laravel não tem a pasta Node Modules também. Não tem a pasta vendor e não tem a pasta Node Modules. E também pode perceber que não existe aquele .env. Existe somente esse .env.example. Então aqui veja que, vamos ver se terminou de instalar. Cadê o npm install? Ainda está instalando. É que aqui eu acho que deu, peraí. Agora sim. Tá aqui, ó, ele está instalando ainda. Tem coisa pra caramba. Pode perceber que ele demora para instalar porque tem muita coisa. E todas essas dependências vão para dentro da pasta chamada Node Modules. Tá vendo aqui, ó, Node Modules. E o Node Modules ele também está meio apagadinho aqui, tá vendo? Ó? Então dentro do git ignore, ele está ignorando também o Node Modules. Se eu não ignorar o Node Modules, olha só o tanto de arquivo que vai aparecer aqui, ó. Inclusive, o VS Code deu uma mensagem aqui, ó. O Laravel tem muitos has too many active changes. Então tem muitas mudanças ativas. Ou seja, o Git ele está observando tudo isso aqui. Apesar de não estar de fato observando, mas ele reconheceu todos esses arquivos. Pode perceber que se eu clicar aqui, ó, nossa, acho que nem apareceu aqui ainda, mas na hora que terminar de reconhecer esses arquivos, ele vai aparecer aqui. Mas eu não quero isso, eu não quero nem esperar. Eu já vou ignorar essa pasta porque eu sei que vai dar pau. Eu sei que vai dar problema. Então, no git ignore, eu falo para o Git ignorar ou as pastas ou os arquivos que eu quero. Vamos fazer isso no nosso projeto. Deixa eu só fechar isso aqui. Eu vou voltar aqui, vai ser cd git GitHub.
E vou abrir no VS Code. Perfeito. E veja que não tem mais um repositório aqui dentro desse projeto. Eu apaguei tudo, literalmente tudo. Então eu venho aqui no terminal, git init. Perfeito, agora veja que já criou aqui a pastinha oculta, o ponto .git. Então agora isso aqui ele é um repositório local. Veja que apareceu aqui o git certinho. Então ele é um repositório local. E eu vou criar também aqui o seguinte, eu vou colocar um composer init. Dá enter, enter, enter. Ele vai gerar o composer.json. E agora eu quero também baixar algumas dependências. Composer require. Eu quero baixar o PHP mailer. Eu vou pegar esse daqui, número 1. Digitar aqui número 1. Procurar outro pacote vai ser o .env, que vai ser esse número 0. Certo? Eu vou instalar essas duas dependências. Tanto o .env como também o PHP mailer. Agora, se eu vier aqui no VS Code, veja que já tem a pasta vendor. E tem aqui também o composer.json com todas as dependências. No caso, o PHP mailer e também o .env. Mas veja que aqui no Git, ele está observando, no caso no Git ignore. Por que tem o Git ignore aqui? Será que eu coloquei, antes de iniciar essa aula, eu coloquei git ignore? Ou, é o Composer, ele já gera esse git ignore. Então eu vou deletar esse git ignore. Pode perceber que tem somente o vendor, então ele é gerado pelo Composer. Eu vou deletar. Veja que agora aqui, ele reconheceu mais de 161 arquivos. Quer dizer, mais não, literalmente 161 arquivos. Apesar dele não estar observando todos, veja que aqui apareceu untracked. Aqui, ó, untracked. Se eu olhar aqui no terminal, git status, veja que vai aparecer a pasta vendor e todos os arquivos que tem dentro da pasta vendor. E tem também aqui composer.json e composer.lock. Então tem que dar um jeito de ignorar esse vendor. Então eu vou gerar na raiz do projeto .git ignore. E vou ignorar o quê? Eu vou ignorar o vendor. Pronto. Agora veja que o vendor já ficou meio apagadinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Já ficou meio apagadinho e aqui foi para 3 arquivos. Então agora eu venho aqui, git status. Veja que apareceu somente o .git ignore e o composer.json. Eu vou colocar git add ponto, ou eu posso colocar um por um. .git ignore espaço composer.json espaço composer.lock. Eu posso fazer dessa maneira. Ou eu posso fazer um por um. Git add.git ignore git add composer.json e git add composer.lock. Posso fazer sem problema nenhum. Ou, claro, a maneira mais simples, mais fácil, seria colocar um git add ponto. Daí ele adicionaria todos os arquivos da pasta atual e também das subpastas. Agora, se eu rodar o git status, veja que apareceu que as mudanças para serem comentadas são essas daqui. Esse aqui é um novo arquivo e um novo arquivo. Agora, se eu alterar qualquer coisa nesses arquivos, o Git ele já está observando. Se eu alterar aqui no composer.json, por exemplo, o autoload, eu não quero que seja esse daqui. Eu venho e coloco que vai ser a pasta app. Quer dizer, o namespace app eu vou pegar da pasta app. E eu vou renomear esta pasta src. Eu vou renomear para a pasta app. E veja que se não tem nenhum arquivo dentro da pasta, o Git ele deixa para lá. Veja que aqui eu vou colocar um git status. Ele não pegou a pasta app, mas ele verificou que o composer.json ele foi modificado. Tem o composer.json aqui e o composer.json aqui. E na hora de commitar, que vai ser o assunto, acho que da próxima aula ou uma aula depois da próxima, na hora de commitar, você não pode ter aqui arquivos aqui, somente aqui. Quer dizer, você pode ter arquivos aqui na hora de commitar, mas não pode ter o mesmo arquivo aqui e aqui. No caso, o composer.json está aqui e aqui também. Então, eu venho e coloco git add ponto ou git add composer.json. Perfeito. Agora aqui git status. Beleza. E uma outra situação é o seguinte. Lembra daquele arquivo .env lá do Laravel? E lembra também, no começo da aula passada, que eu tive que renomear o .env.example para .env? Porque o .env,
ele tem essa estrutura. Quer dizer, ele tem esse nome, .env. E aqui eu coloco as minhas variáveis database, por exemplo, database name, database alguma coisa, enfim. Ou qualquer tipo de key que eu queira guardar aqui. Mas só que tem o seguinte, no database name, se eu colocar, vai ser lumen. E tem uma chave aqui que eu não quero que ninguém veja essa chave. É somente para eu trabalhar localmente. Então o que nós fazemos? Nós criamos um arquivo chamado .env, .example, e pegamos essa estrutura aqui, e colocamos aqui. Agora o que eu envio lá para o GitHub é isso aqui, o database name e o key. Agora quem baixar esse projeto sabe que tem que colocar esse .env.example somente para .env, que é o que eu fiz na aula passada, e preencher todos esses valores aqui, o database name e o key. Agora esse .env eu vou ignorar aqui, eu vou ignorar o .env. Veja que agora o .env ele já está sendo ignorado aqui, ó, tá meio apagadinho, tá vendo? Agora tem .env.example. Eu mando isso aqui lá para o GitHub e quem baixar esse projeto sabe que tem que renomear esse .env.example para .env e preencher todos esses valores aqui. É bem legal, né? Agora aqui, git status, vamos ver o que tem. Esse aqui foi modificado, o git ignore, e esse aqui foi criado. Ele foi criado e pode perceber que apareceu untracked, quer dizer que o git não está observando. Eu posso alterar isso aqui, ele não vai observar, não vai verificar que teve alteração. Então eu vou colocar git add, ponto, para adicionar tudo. Git status, tá aqui, tudo certinho. E esse git ignore, você pode trabalhar com, como que eu vou dizer? Vamos supor que aqui no app tem, ou melhor, eu vou criar aqui uma pasta chamada public, dentro eu vou criar uma pasta chamada assets, e dentro eu vou criar uma pasta chamada images, e dentro aqui de assets também uma pasta chamada CSS e uma pasta chamada JS. Eu vou criar aqui no JS new file, vai ser app.js, vai ser também index.js e aqui no CSS vai ser somente styles.css. Se eu quiser ignorar somente os arquivos .js, ou seja, .js, como que eu faço aqui no git ignore? Eu venho aqui no git ignore, eu poderia vir aqui e colocar asterisco.js. Eu vou ignorar todos os arquivos com a extensão .js. Pode perceber que aqui o app.js e o index.js estão apagadinhos, ou seja, o Git está ignorando eles. Mas e se eu criar aqui também dentro de public mesmo, um novo arquivo chamado index.js? Olha o que vai acontecer. O index.js ele também foi ignorado, mas e se eu quiser somente ignorar o que está aqui dentro da pasta JS? Então eu venho aqui e coloco, vai ser dentro da pasta public, eu vou colocar barra, dentro da pasta assets, barra asterisco.js. Pode perceber que agora, assets, tem a pasta JS, agora sim, o asterisco.js. Agora está ignorando todos os arquivos .js. Eu poderia também fazer o seguinte, colocar asterisco.js, porque agora ele vai procurar em todas as pastas dentro de assets se tem algum arquivo com a extensão .js. Agora está ignorando somente esses arquivos. Bem legal, né? Agora você pode colocar aqui todos os arquivos, todas as pastas que você quer que o Git ele ignore.